Não tem nada a ver com aquelas coisas que você me enviou primeiro, tá bom? Tá. Então tá bom, ele tá te pedindo essa questão se mais vale em janeiro ou em julho, né? Então a ideia é a gente trabalhar com porcentagem aqui e calcular o preço do vestido nesses dois momentos diferentes. Após o aumento de 20%, né, em fevereiro, e depois o desconto de 18% em julho, beleza? Uhum. Então a gente vai calcular esses dois momentos. Então primeiro aqui vamos calcular o aumento do preço, né? Vamos colocar aqui, ó, vou escrever para depois ficar bem legal para tu estudar. Aumento do preço em fevereiro. Aumento de 20%. Beleza. Vamos colocar assim. É porque é o que o anunciado está dizendo que vai acontecer em fevereiro. Então, vamos chamar aqui de PFEV de fevereiro. Vai ser igual ao preço do vestido, ok? O preço original do vestido. Eu vou chamar de P, esse preço original. Agora eu vou colocar o aumento de 20%, tá bom? Para tu colocar esse aumento de 20% é mais, porque aumento é mais, é somar. Mais 0,20, isso aqui indica o 20% do quê? Do preço original, porque quando a gente causa um aumento em algo, é sempre em relação ao preço original, então é 20% do preço original, ok? Tá. Então o preço em fevereiro é o preço original, mais esse aumento de 20% do preço original. Você Aí eu fez tenho, o... eu, eu tenho sempre Diga. que multiplicar daí a porcentagem pelo valor original. Sim. Tá. Você fez o ensino médio onde? Aí no Brasil mesmo. Ah, beleza. Então, eu estava em Portugal até semana passada, então, agora aqui no Brasil. Bem, daí aqui vai ficar. Morava em Portugal até semana passada. Daí o que vai Ah, acontecer? Olha só o que eu tô fazendo aqui. Eu tô. Ué, por que não pegou o P também? Eu tô simplesmente. Meu Deus do céu, esse programa tá cada vez mais travado. Deixa pra lá, então. Estresse esse programa. Eu tô juntando aqui os coeficientes, né? Olha só o que eu fiz. Eu fiz do nada aparecer 1 mais 0,20. Por quê? Porque aqui tem o 0,20. E tem o P acompanhando. E aqui tem o 1 e tem o P acompanhando. Então, eu estou fazendo um negócio que na escola, no Brasil, a gente chama de deixar em evidência. Eu deixei em evidência o P, ok? O P está aqui em evidência. E na frente do P está os números que o multiplicam, o 0,20 e o 1. O 1 a gente não coloca, né? A gente não escreve 1 porque é muito feio ficar escrevendo o número 1 na frente dos números, ok? aham. Então, eu estou reescrevendo essa expressão que eu coloquei da porcentagem. Se você, quando você pegar o jeito, você pode simplesmente só escrever, quando você quiser um aumento de 20%, 1,20 vezes o P, beleza? Eu só estou te mostrando de onde vem o 1,20. Vem de todas essas continhas que eu fiz aqui antes, ok? Já que é o P Preço original. Vou original escrever aqui, P, o, preço mais, original. mais o P do aumento, então na verdade eu só preciso conservar o P e aí fazer a soma do 1 e Multiplicar com o 0,20, isso. né? E resumidamente aqui, depois de todas essas continhas mínimas que eu fiz aqui, né? Fica 1,20 vezes P, ok? Então, o aumento de algo em 20% é simplesmente pegar o preço original desse algo e multiplicar por 1,20. Muito bem. Agora, vamos para o segundo passo aqui, que é sobre esse desconto que aconteceu em julho, né? Vamos colocar aqui. Desconto de preço em julho. Desconto de 18%, certo? É o que cita o enunciado, você pode ler ali depois. Então, esse desconto, como o próprio enunciado cita, é um desconto em relação ao preço de fevereiro, a esse preço que houve um aumento, ok? Então, vamos pela mesma lógica, colocar aqui que o preço de julho é igual ao preço de fevereiro, agora é desconto, então menos. Menos, de acordo com o enunciado, 18%.
Então, como você já deve estar imaginando, tem que colocar o 0,18, ok? Vezes o preço de fevereiro de novo. Fazendo toda aquela conta que a gente já fez agora. Tá entendendo até aqui? Travou um pouco. Eu vi tu escrevendo ali o preço de fevereiro. Preço de fevereiro, e aí depois eu parei de ouvir. Tá baixando alguma coisa aí? Tá no VPN? Tava Não, funcionando tudo não. bem Eu minha acho. internet até agora. Não, eu acho que é a minha, que não é muito boa aqui. Tá bom. Bem, eu tô fazendo aqui o valor desse vestido em julho. De acordo com o enunciado, o preço em julho é o preço de fevereiro com um desconto, ok? Sim. O desconto de 18%. Então tá aqui, o preço de fevereiro e um desconto de 18%. Beleza? Aham. Certo. Então, agora, quanto é que vai ficar isso aqui, né? Temos que levar em conta que o enunciado está pedindo esse valor em relação ao preço original. Tanto é que eu até escrevi o preço de fevereiro aqui em relação ao preço original. Então, a gente pode trocar o preço de fevereiro por essa expressão que a gente tem aqui em relação ao preço original, beleza? Tá. Então, eu vou só fazer essa substituição. O preço de julho é igual ao preço de fevereiro, que é 1,20 vezes o preço original, menos o 0,18 vezes o preço original. Ou melhor, vezes o preço de fevereiro, que tem relação com o preço original. Pronto. Agora, quando eu arrumar as coisas aqui, eu vou encontrar uma expressão para o preço de julho em relação ao preço original. Então, eu vou poder comparar com o preço de fevereiro e ver quem é o mais barato. Tá bom? A ideia aqui é isso, né? O problema pede sobre se é mais barato em janeiro ou em julho. Ok? Sim. Então, vamos lá. Aqui, de novo, é só fazer umas contas assim, bem tranquilas, porque é continha de mais e menos aqui, multiplicação, né? O que está rolando aqui? A gente tem que fazer essa multiplicação aqui. Me diz uma coisa. Na sua prova, você pode usar a calculadora? Não. Então, você tem que saber fazer essa multiplicação aqui. Do 0,18 vezes 1,20. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu vou colocar 1,20 em cima e 0,18 embaixo. Para fazer multiplicação de números com vírgula, é a mesma coisa que fazer multiplicação de número normal, beleza? Mesma coisa. Só que o que que acontece? Você ignora a vírgula. No final, só que você coloca a vírgula. Então, eu acredito que você saiba fazer multiplicação, né? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 16, vai 1, 8, 9. Agora vamos fazer o 1 aqui. 0, 2, 1. 0, 6, 11, e 1, 2. Muito bem. A gente pode até colocar esse. Bem, agora vamos fazer o seguinte aqui. Como, como qualquer multiplicação de número com vírgula, a gente só tem que ficar atento à quantidade de algarismos que você tem depois da vírgula nos números que você fez a multiplicação. São 4, certo? Então significa que a sua resposta tem que ter 4 algarismos depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. A vírgula vem aqui. Ah, mas não tem ninguém à esquerda. A gente coloca um 0. Beleza? 0 à esquerda. Ok? Como é que é? Para eu saber onde é que vai a vírgula, eu tenho que contar quantos tem depois da vírgula nos dois, tanto no de cima quanto Exato. no de baixo. Isso. Tá. Ele tem 4, então por isso que tem 4 depois da vírgula aqui também, beleza? Aí, se não sobrar nenhum outro número, eu tenho que botar daí o zero. Isso. Tá. Beleza? Então significa que a gente fez essa conta de vezes aqui e deu essa resposta. Então vai ficar 1,20p e agora menos, né? Porque tem esse sinal de menos aqui. Menos esse número que eu acabei de obter vezes p. E ainda tem o p aqui do lado. Claro que para fazer essa multiplicação aqui eu faço só número com número,
ok? Já que ele está multiplicado pela letra. Se tivesse uma soma aqui, daí seria outra história. Beleza? Tá. Então, tá aí. Fizemos a multiplicaçãozinha, ficou desse jeito. E agora a gente tem que fazer a subtração. Beleza? Quando você faz essa subtração, bem, eu acredito que você saiba fazer conta de menos, né? Mas, se você não sabe, eu faço aqui do lado. Então, quando a gente vai fazer uma conta de menos, a regra é um pouco diferente. Você tem que colocar a vírgula embaixo de vírgula. Essa é a regra. Então, aqui eu coloco zero, aqui eu coloco os números. Aí você pode perceber que o número de baixo tem mais algarismos que o de cima. Então, a gente pode completar o de cima com zeros. Quando sobrar, né, quando faltarem números, você completa com zeros, ok? Aham. E zero, eu não posso diminuir o 6 do zero, então tem que pegar emprestado, só que eu vou ter que pegar emprestado aqui. Aqui dá 9, aqui vem aqui, 10 menos 6, 4, 9 menos 1, 8, aqui tem que pegar emprestado, 11 menos 2, 9. Então, você pode ver que ficou 0,9840. 0,9840 e os dois acompanham o P, por isso que é P. Em outras palavras, a gente acabou de chegar que o preço em julho é 0,984 vezes o preço original, ok? Sim. Portanto, a gente tem que concluir uma coisa. O preço de julho é menor que o preço de janeiro, ok? Porque ele está multiplicado por 0,98. Quando você multiplica por um número menor que 1, no caso um número decimal como esse, você vai ficar com uma resposta menor, ok? Uma resposta menor, beleza? Sim. Se você tem dúvidas quanto a isso, faz um teste aí. Pega o 0,98 e multiplica por qualquer número, por exemplo, 100. Né? Você multiplicar 0,9840, ou qualquer número que seja menor que 1, não importa, por 100, você vai ver que isso aqui rapidamente dá 98. 98 é menor que 100, concorda comigo? Uhum. Portanto, a hora que eu multiplico um número, ele fica menor. Então, eu tinha esse preço, eu multipliquei por esse número, então o preço de julho ficou menor que esse preço aqui, preço original, certo? Uhum. Portanto, a gente tem que concluir que onde que é mais barato? Em janeiro ou em julho? Em julho, certo? Sim. Porque eu percebi que o preço em julho é 0,9840 vezes o preço original. Ou seja, o preço em julho é cerca de 98% do preço original. Mais exatamente 98,40%, ok? Então é um probleminha bem tranquilo, na verdade, bem de ensino médio, assim, tá? Mas então aí o objetivo é só eu responder se vale mais a pena comprar em julho e fevereiro mesmo. Eu não tenho que apresentar algum resultado assim, Bem, mas. eu não sou teu professor da faculdade, mas se tu simplesmente chegar dizendo a resposta, tá errado. Tu tem que fazer toda a conta que eu fiz para provar a Sim, tua sim, resposta. mas é isso só que eu vou ter que mostrar, que é que ali em Tu, julho, o uhum. porquê que em julho ficou Perceba mais. que em nenhum momento ele falou o preço do vestido, mas você não precisa saber o preço do vestido. Você só precisa fazer essa comparação com a expressão que você conseguiu aqui para julho, entendeu? Aham. Como tu percebe aqui pela expressão, independente de qual for o preço do vestido, em julho ele é mais barato. Porque em julho tu vai pegar o preço desse vestido e multiplicar por 0,98, ok? Então, em Tá. Aham. matemática de faculdade, principalmente aí na Europa, isso é bem comum, tá? Fazer contas assim algébricas e contas que necessitam de alguma interpretação. Tá, esse problema ainda foi simples, mas não é que nem às vezes a gente faz no Brasil, que é só jogar na fórmula e pronto, entendeu? Não Aham. vai ser assim. E, assim, a primeira lista que você enviou, ela é um pouco mais complexa que essa. Mas vamos ver, vamos resolver uma daquela lista lá, para ver como é que você tá. Mas me preocupa um pouco você ter ainda dúvidas em como fazer multiplicações e contas mais básicas assim, tá? Porque lá naquela lista as contas já são no nível mais alto.
A lista é essa que a gente está trabalhando ou uma Não, a outra? primeira que você me enviou. Mas essa também É. tem questões mais Ah, difíceis. essa a primeira, aquela que eu te enviei, seria a prova final lá do semestre. Tá, então tu prefere ver as questões desse Cifróglio mesmo? Numa próxima aula a gente vê as outras? Isso. Eu acho que Beleza. eu te enviei as questões, né? Os números. Sim. Deixa eu abrir aqui. Só um segundo. Quando tu vai ter prova? É final de outubro. Então a gente tem um tempo aí para algumas aulas. Apesar que eu estou com um pouco tempo na minha agenda, mas tomara que você possa encaixar algum horário aí comigo. Agora você quer ver o problema 10, né? Caramba, que cachorrada Isso. desgraçada. Tá escutando o cachorro latir? Bem de fundo, mas não Isso. atrapalha. Que bom, pelo menos isso. Entendo, cara. Em Portugal, meu, as pessoas não têm cachorro assim, nem no Brasil, cara. Não sei se tu reparou isso aí também. Meu, muito cachorro aqui, não tô mais acostumado com isso. Eu gosto, né, meu? Esse cachorro vira-lata que late o tempo todo é complicado. Sim. Bem, deixa eu traduzir esse problema aqui. Em média, o 10, né? Um terço Isso. daqueles que se inscrevem para a chamada de matemática em fevereiro passam. E 40% daqueles que passam obtêm uma nota maior que 24. Ok? Se os Aham. estudantes inscritos para a chamada de fevereiro são 210, determine quantos estudantes deveriam obter uma nota maior que 24. É isso? Sim. Tá. Deixa eu pegar o enunciado. Ah, muito bem. Então, veja que esse problema é bem mais complexo que o anterior, porque envolve proporcionalidades e uma quantidade, né, baseado em informações prévias, bastante coisa. Então vamos colocar algumas informações bem claras aqui de uma forma mais explícita e em português para facilitar também para mim. Você fala italiano? Sim, não perfeitamente, mas estou aprendendo. Legal. Você é de família italiana? Sim. Legal. Ó, tô colocando as informações que a gente percebeu. Resumir o texto ali. Total de estudantes é 210, um terço deles passa na prova, 40% dos que passam obtêm uma nota maior que 24. Ok? Uhum. Beleza. Então, bem conciso, bem direto ao ponto. Vamos calcular o número de estudantes que passam agora, então. Ele falou que um terço dos estudantes passam. Você saberia encontrar esse valor? Já que você sabe que o total de estudantes é 210? Em outras palavras, quanto é um terço de 210, né? Sim. Aham. Pode fazer isso para mim? Ai, meu Deus. Isso aí é Eu, uma eu, conta de divisão bem simples, não tem segredo, né? Um terço, não é 210, fazer tipo regra de 3, né? não, é 210 dividido por 3, só isso. Se eu te perguntar, se tu tem 100, se tu tem R$ 99, eu quero um terço do teu dinheiro. Tu não vai pegar o 99 e dividir por 3? Tá. Aqui é a mesma coisa. E daí depois ali, ó, o 40%. Então você já sabe que Aí, 40% é multiplicar por 0,40, lembra? sim, tá, então eu primeiro. Tá, então na verdade ele quer saber 40% do um terço, é isso? Perfeito, exatamente. Eu preciso pegar um chá. Na volta você me diz se você conseguiu terminar a conta e eu faço para você caso não consiga, beleza? Boa sorte Tá. aí. Tente sem minha ajuda, porque na hora da prova eu não vou poder te ajudar. Então, durante a minha aula, eu sempre deixo os alunos fazendo conta sozinho. Já volto. 210 por 3. Então, o primeiro
Primeiro tem que saber que 210 por 3 dá 70. Então, primeiro vi que 210 por 3 deu 70. Só que daí eu quero saber 40, eu quero saber 40%, 40% passa para de fevereiro supera. 40% que não supera, um terço. E aí 40%. Então 40% de 70. Então seria 70. É 70 vezes 0,40. Seria isso? Pra saber? Se eu fizer 70 vezes 0,40, daria 28, é isso? Então, aproximadamente um terço, passar na prova. E são 210, então eu já sei que um terço de 210, eu já sei que um terço de 210 é 70. E de 70, 40% acaba tendo um voto maior que 24. E aí ele quer saber quantos desses estudantes. Então seria... Voltei. E aí, conseguiu chegar numa resposta? Olha, eu não sei, 40%, me 70, parece... né? Eu não sei se eu fiz certo, mas é que parece que tá simples demais a conta. Eu não É sei simples se... mesmo. Quanto é que você chegou, me diga? Olha, eu fiz assim, já que ele deu um total de 210 alunos, e aí ele disse que só 1% passa, né? 30%, 1%... 40, desculpa, um terço passa, né? Isso tu quis dizer, né? Isso, um terço passa. E aí, então eu tenho que saber quanto é que é esse 1% dos que fizeram a prova. E aí dá Um terço 200 de 210, exatamente. isso, 210, eu escrevi 210. 210, tá, então daria 70 alunos que passam Exato. na prova. Um terço é isso. E aí ele diz que 40% desses 70 alunos tiram uma nota maior do que 24. Então, e aí, então eu fiz 70 vezes 0,40. É isso? Exatamente. E aí Quanto que deu é 70 28, vezes 0,40? aí deu 28 alunos. Perfeito, essa é a resposta. E ó, conseguiu sozinho, assim que é bom. 28. Muito bem. Vamos para a próxima, né, minha amiga? Io voglio. O que que é io voglio? Quando eu estudava italiano, eu falava io voglio o tempo todo e eu não lembro mais o que é isso. Voglio, eu quero. Ah, isso eu quero. Sabia. Muito bem. Vamos pegar a próxima aqui. Número A 11. 11, né? Tu já tentou fazer essas aqui que você me perguntou ou vale nota, alguma coisa do gênero? Não, essa aí a professora passou só pra gente estudar mesmo. E aí ela vai fazer esses exercícios, ela nos explicaria na sexta-feira, próxima aula. Mas eu não entendo muito a explicação dela, na verdade ela explica muito mal. Então Pois é. ela... E aí por isso que eu quero fazer essas, para tentar entender, porque eu sei que a explicação dela eu não vou entender. Professores europeus são péssimos. Eu até acho meio estranho a ciência ter se desenvolvido lá, porque, pelo amor de Deus, eles são muito ruins. Tanto é que hoje eu sou o professor número 1 da Europa, no Superprof. Se tu for lá, tu vai ver que Sim. o meu perfil é o primeiro colocado, porque os caras são muito ruins. Daí eu explico tranquilo, assim,
faço os passos, né, que eles não fazem. Aham, Só que eu tenho que te deixar claro, né? Aí na Europa, se tu cometer determinados vacilos, eles nem vão olhar a tua prova, assim. Então, quando eu falar um pouco mais sim. sério, assim, é porque é realmente importante que você saiba aquilo, beleza? Aham, Por enquanto, tá tudo certo. Só consigo fazer a continha. É isso. Beleza? Deixa aham. eu, deixa eu pegar a próxima aqui. Nham, 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 nham. Cadê? Meu, eu tava desenvolvendo aqui, colei. Ah, não, não. Deixa eu pegar só aqui ó, o enunciado e colar. Só um segundo. Vamos resolver. Calculare la dimensione percentuale dell'area di un cerchio quando il raggio diminuisce. Então a gente vai pegar a área de uma coisa quando o raio diminui. Muito bem. Mais exatamente, calcule a diminuição percentual da área de um círculo quando o raio diminui em 30%. Então, você quer saber a diminuição da área quando modifica-se o raio. Portanto, você precisa da expressão da área do círculo. A gente sabe que a área Tá, de um círculo é πr ao quadrado, ok? tá. Eu acho que a minha principal dificuldade quando eu vejo uma questão assim de matemática é mais interpretar. Primeiramente, antes de tudo, é interpretar o que que ele quer, afinal de contas, em qual é a proposta do. Então, eu preciso. Tá. Essa aqui é um Então, enunciado bem curto, né? Então, tá. ele está deixando bem claro o que ele quer, né? Quer saber quanto que diminui a porcentagem da área quando o raio diminui 30%. Então, essa é a Então, equação para isso, da área. eu precisaria saber a área, para daí. Deixa eu ver, peraí. Qual é a diminuição percentual da. Você não precisa saber Então, o valor da área, você só precisa saber as proporcionalidades. Tipo no problema do vestido, ok? O tá, problema do ok. vestido, a gente não Tá, então sabia eu o não vou preço do vestido. precisar. Tá, tá. Você precisa da fórmula, né? A fórmula da área em função do raio, que tá aí, né? E R ao quadrado. Certo? Aham. E agora a gente vai diminuir em 30% o raio. Se você diminui o preço de algo em 30%, ele começa a valer 70%, certo? Sim. Então, se a gente diminuir o raio 30%, vamos dizer assim que o novo raio, que eu vou chamar de raio linha, é 70% do raio antigo, ok? Faz Sim. sentido? Perfeito. Esse é o novo raio. Então, a questão é, qual será a nova área? A gente vai escrever, então, a área linha, onde eu coloco P, o π vezes o raio linha, ao quadrado. Linha na matemática indica novo, beleza? Então, quem é o raio linha? O raio linha é 0,70 do raio antigo. É esse cara que eu escrevi aqui, eu vou até copiar. Certo? Só que é ao quadrado. A fórmula me diz que quando eu pego o raio, eu tenho que elevá-lo ao quadrado. Beleza? Porque já que ele disse que diminuiu 30%, então, na verdade, 70 é o que sobrou, né? De verdade, Exato. assim. Que nem o seu salário. Se você dá o dízimo na igreja lá, vai sobrar só 90% do teu salário. Ou seja, você pode dizer que o que sobrou é 0,90 do salário original. Concorda comigo? Aham. Tá. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Portanto, agora, a hora que eu resolver essa conta, eu vou conseguir obter o valor mediante ao raio antigo, que é o que o problema pede. Ele pede essa área em relação ao raio antigo, né? Quanto que a área diminuiu em relação à área antiga. Então, vamos fazer aqui a conta. Quanto que é 0,70 ao quadrado? Isso vai dar 0,490, ok? Eu lembro ser isso. Por quê? Porque conta de. Os zeros à direita não vão mais importar, eu posso colocar só 0,49 mesmo, beleza? Quando você tem números depois da vírgula, é que nem eu te falei agora há pouco, funciona igual aos números sem vírgula. Você tem que tomar cuidado com onde você vai colocar a vírgula no final da conta. E a gente sabe que 7 ao quadrado é 49, não é mesmo? Tá burrada. 7 vezes 7, 49, certo?
Aham. Então eu fiz rapidamente aqui que esse 0,7 ao quadrado aí fica igual a 0,49. Tá aí a nossa resposta. Então, eu posso até tirar o parênteses já, porque já fiz o que eu precisava. Claro que quando eu elevo ao quadrado, eu levo todo mundo que está aqui multiplicando. Então, eu elevo o R também. E eu percebo uma coisa muito interessante. Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso colocar esse 0,49 aqui para frente. Então, vai ficar 0,49 π R ao quadrado. Eu só reorganizei os termos, beleza? Uhum. Se você relembrar, isso aqui, ó, tá aqui, não é mesmo? Ah, sim. Sim, é a forma. Portanto, é a forma πr quadrado, πr quadrado. Então, eu posso dizer que esse πr quadrado que está aqui à direita é a própria área original, ok? Πr quadrado, porque eu estou tratando dessa área original. A área original desse círculo, posso até desenhar um círculo aqui, ó, de raio R, a área toda é A, beleza? Que é πr quadrado. Eu diminuí o raio 30%. Substituí para descobrir qual é a nova área. E eu encontrei que a nova área é 0,49 vezes a área antiga. Sacou? Tá. Então, eu acabei de provar o que o problema pedia. O problema não pedia qual foi a diminuição percentual da área de um certo círculo quando o raio diminui 30%. Então, eu acabei de encontrar que quando o raio diminui 30%, a área diminui 0, a área nova é 0,49 da área anterior. Beleza? Sim, já diminuída. Aham. Então, diminuiu 51%, né, da área antiga. Certo? Sim. Show. Então, de novo, eu nem sei quem é a área que ele está falando. Mas eu sei que se um dia eu pegar um raio e diminuir 30%, a área vai diminuir 51%. Beleza? Tá. É, parece Então é isso. estranho dizer 30% e aí sobra 51%. Parece que fica estranho. Mas é porque o que que acontece? O raio é igual ao quadrado. Isso modifica tudo, né? Se fosse um raio, se fosse uma expressão onde o raio não está ao quadrado, daí seria. Provavelmente a mudança seria 30% só também. Por exemplo, no Aham. comprimento da esfera, por exemplo, no comprimento do perímetro dela. Mas como aqui está ao quadrado, o quadrado muda tudo, ok? Agora há pouco Tá. você falou sobre regra de três. Num problema onde você tem as coisas ao quadrado, você nunca pode utilizar a regra de três. Tá. E a regra de três é uma regra linear. E esse problema é quadrático. De modo geral, quando você calcular áreas na sua vida, sempre vão ter coisas ao quadrado. Então, regra de três tá fora, beleza? Tá. Beleza. Então, probleminha bem de boa. Alguma dúvida? Não. Ótimo. Qualquer dúvida, só falar. Vamos para a próxima. De acordo com você, a próxima é 12. Uhum. Muito bem. Deixa eu copiar aqui e colar. Só me dá um segundinho. Só me dá um segundinho. Tá. Ah, cara, tá meio travations hoje aqui, mas foi. Show. Por aqui. Meu Deus, que tá travando. Vamos ver se o meu italiano está bom aqui. Dados 200 quilos de uma bebida contendo 25% de açúcar, determine quanto de açúcar deve ser adicionado para obter uma medida contendo 40% de açúcar. Então você vai botar açúcar pra caramba para aumentar. Beleza?
Eu acho estranho logo de início que ele fala 200 quilogramas de uma bebida, mas bebida a gente não deveria tratar como litros, Não, já que é pode. líquido? Não, nada a ver. Nada a ver. Se tu coloca aí uma Coca-Cola numa caixa e depois coloca na balança. Quem é que, entende? Quem é que tá me dizendo ali que de fato é uma Coca-Cola? Tá numa caixa, pô. Não tem nada a ver. Entendi. As coisas têm massa. Tu também é 70% água, mas tu fala teu peso em massa, né? Não fala em líquido, Tá. em Tá, litros, então, né? E outra, litros é uma unidade de volume, não é uma unidade de massa, certo? tá, Litros mede espaço, não mede peso, vamos dizer assim. Então tem que cuidar bem com isso, tá? tá. Ah, muito bem. Então, cuidado. Ah, beleza. O que que vai acontecer aqui? A gente quer adicionar o suficiente para que deixe de ser 25% e seja 40%. Tem que colocar bastante açúcar aí para subir essa porcentagem, né? Beleza. Então, vamos descobrir inicialmente, então, acho que é interessante descobrir quanto que tem de açúcar, né? Se 25% disso é açúcar, então a gente tem que descobrir quanto que é 25% de 200. Vou chamar de A1 isso aqui. O açúcar É, inicial, vamos chamar assim. Consegue encontrar para mim quanto é que é? 200 vezes é 0,25. vezes 0,25. Isso. Tá quanto? Ah, 25. 0,0. Ah, 25%. Ah, é 50. 50? Beleza. Deixa eu escrever aqui. 50, muito bem. 50 quilos de açúcar. Então, foi colocado aí, dentro desses 200 totais aí, tu tem 200 quilos de açúcar, beleza? Opa, falei besteira, tem 50 quilos de açúcar. Sim, sim, sim. Muito bem, então agora vamos para a segunda parte desse probleminha. O açúcar que a gente deseja, né? Qual é a quantidade de açúcar que a gente deseja? Vamos pensar assim, olha só. Vamos colocar aqui. O que deseja. Estou a fim de abrir a caixa de texto. Nós queremos que a quantidade de açúcar seja 40% da massa total, da massa final da mistura, ok? Uhum. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a quantidade de açúcar 2 agora, que é a quantidade final, a quantidade que a gente deseja, vai ser M, que é a massa final da mistura, já vou escrever isso ali embaixo para tu saber, vezes o 40%. Eu posso, é, já que eu fiz, já que eu encontrei quanto que pesa 25% de açúcar, eu posso fazer como se fosse quanto pesa 40% de açúcar e depois só diminuir por aquela conta que eu fiz de 25? Não, infelizmente essa conta não é tão simples assim, porque você vai ter que aumentar a quantidade de massa como um todo aqui. Você não está fixando as coisas. Não é que nem uma regrinha de três simples do tipo, se para fazer um suco eu preciso de para fazer 1 litro de suco eu preciso de 2 colheres de açúcar, para fazer 2 litros eu preciso de 4 colheres de açúcar. Não é assim. É um problema bem mais complexo. Tu está adicionando açúcar para que, em vez de 20%, vire 40%. Só que isso está mudando a massa total da mistura como um todo. Então, por isso que eu até tive que criar essa nova variável aí, ó, massa final da mistura. Beleza? Ah, sim, tá, tá, porque ali a massa de 200 quilogramas é proporcional aos 25%, né? Se eu botar mais, também vai aumentar a massa total. Tipo, tá, Exatamente. tá. Exatamente isso. Muito bom. Muito bom. Então, vamos criar uma outra variável ainda. Esse problema ele é meio complexo, apesar de ser simpático aqui por falar de comida. Vamos criar uma nova variável chamando de açúcar a ser adicionado. Ok? Açúcar a ser adicionado. Minha letra é muito feia.
Também esses quadros aqui não é que nem escrever no papel. Minha letra já é feia no papel, imagina. Hum. É o A, beleza? O açúcar a ser adicionado é o açúcar que a gente propôs ali como açúcar final, vamos dizer assim, o A2, menos o açúcar que já tem na mistura, sacou? Que é o A1. Então, né, digamos que eu descubra que para ser 40%, preciso colocar mais 10 quilos de açúcar aí. Então, o açúcar total, né, vai ser o açúcar total menos o açúcar que já tem, não é mesmo? Aham, tá. É meio óbvio, né? Se tu pensa assim, sei lá, tô pondo colher de sal aqui, coloquei 3 já, o problema pede que coloque 5, preciso colocar só mais 2. É isso que essa continha tá fazendo aqui, basicamente. Agora, o que que nós sabemos, né? Que essa massa final da mistura que eu defini ali vai ser o quê? Vai ser os 200 quilos que já tem ali, tanto de açúcar quanto de líquido ali, que nem tu falou, mais essa quantidade de açúcar extra que eu vou colocar, beleza? Tá. Isso vai ser o peso total aí no final. Muito bem. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa expressão que eu acabei de obter e vou colocar aqui nessa, olha só. Tem o M, tá vendo? Sim. Por quê? Porque eu estou procurando esses açúcares. Então, eu apago aqui, coloco este carinha. Veja que esse carinha todo estava multiplicando o 0,40. Então, por isso que eu tenho que colocar um parênteses. Porque tudo isso aqui é M, certo? E todo M multiplicava o 0,40. Então, se isso aqui é M, toda essa coisa, tanto 200 quanto A, é isso que eu quero dizer, vão multiplicar o 0,40. Beleza? Então ficou a 2 seria o açúcar que a gente vai adicionar, é isso? Isso. Tá. Que daí vai ser, então, a massa, O açúcar que é que a gente vai 200. adicionar é o A. É o Azão, como eu já escrevi aqui, né? O A2 Tá. é o açúcar que vai ter ao total no final, entendeu? E o A1 é o Sim, tá. açúcar que já tem, ok? Então a massa Então, final é o 200 que já tem, mais o açúcar que ainda será adicionado. Então eu vim naquela expressão que eu obtive antes, 40% ali, e substituir esse M. Então eu vou até deixar aqui para tu não esquecer de onde veio. tá. Substituir. Vou escrever aqui. Substituindo. Ok? Aham. Substituir isso aqui. Ficou desse jeito. Então, de novo, nós estamos aqui buscando uma expressão para os açúcares. Né? Se você olhar nessa expressão aqui, só tem açúcar agora, né? Tu vai conseguir encontrar o açúcar final em função da quantidade de açúcar que você vai colocar. Então, aqui, de novo, é só fazer umas distributivas, certo? Tá. Então, aqui vai ficar 80 mais 0,40 A, ok? Tá. Muito bem. Agora, o que que a gente pode fazer? Nós temos que olhar a expressão que envolve só asa aqui, que é essa. Tem muita equação aqui, né? Essa aqui. Tem uma outra equação que envolve também, ó. Na verdade, a gente já sabe, né, quem é o A1, 50, certo? Lembra que a gente já calculou isso? A1 Sim, é sim. 50. Então, aqui eu já vou trocar por 50. E esse A2 eu vou trocar por quem ele é. O A2 é isso aqui, certo? Sim. Então eu 80 vou menos apagar 80. isso aqui, eu vou colocar esse cara. Então, se você reparar bem, só tem A agora nessa equação, né?
Aí Então é que você eu tô. consegue isso. Então aqui você consegue encontrar o valor do açúcar a ser adicionado, simplesmente isolando o A. E por acaso você saberia isolar o A? Eu ia Todo mundo. perguntar se nesse caso é aqueles casos que eu posso cortar o que é igual. Não, não pode. Ah, Cortar, a gente só corta quando está todo mundo multiplicando, todo mundo dividindo. tá, ok. Que é estilo oitavo ano da escola. É você passar para um lado quem tem a letrinha e para o outro lado quem não tem a letrinha. Então, vamos passar para o lado esquerdo quem tem a letra, quem é A, né? A, como aqui é mais 0,40, vai para cá menos 0,40, Hum, certo? E do sim. lado direito, 80 menos 50. Isolar X é tipo beabá na matemática, tá? Tem que saber assim para ontem. Muito, muito importante, Marinho. Todas as coisas praticamente que tu vai fazer na tua vida vão ter isso de isolar X, certo? Aham. Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui? A é a mesma coisa que 1A. 1A. Então, 1A menos 0,40A é tu pegar tipo R$ 1 e diminuir 40 centavos. Tu vai ficar com 0,60A. Ok? Aqui é 1A, aqui é 0,40A. Tudo bem? Entendeu? Tá, sim. Beleza. E aqui, 8 menos 50, 80 menos 50, 30. Então, a hora que você passa dividindo, divisãozinha vai dar 50, beleza? Uhum. Pronto, então chegamos na resposta. O problema nos pedia exatamente quanto açúcar eu deveria adicionar para que o açúcar agora virasse 40% de todo o meu negócio lá. Então eu preciso colocar mais 50 quilos, né? Lembrando que eu defini o A como isso, né? Ó, o problema pede está aqui, ó. Esse é o cara que o problema pede. Eu preciso adicionar, então, 50 quilos para que essa mistura aí, que antes era 25% de açúcar, agora vire 40% de açúcar. Beleza? Então, recapitulando aqui, eu descobri o A1 rapidamente, né, simplesmente fazendo a conta. O que nós desejamos é que a quantidade de açúcar seja 40% da massa total, foi isso que eu escrevi aqui. Eu defini que A vai ser o quanto que eu tenho que adicionar para que isso aconteça. Quanto eu tenho que adicionar para que isso aconteça é quanto vai ter de açúcar no final, menos o que já tem de açúcar. Sempre isso, adicionar é sempre isso. Então, a quantidade da mistura total vai ser o que já tem na mistura, mais a quantidade de açúcar que eu vou adicionar, ok? A quantidade final de açúcar é a quantidade da mistura, 40% dela. E agora eu começo substituições. Eu pego isso, eu pego M melhor, substituo nessa expressão. E consigo uma expressão que envolve só açúcar aqui. Ó. O açúcar final é 80 mais 40% do quanto eu tenho que adicionar ali. Agora eu pego essa expressão e jogo na outra conta que eu tenho de A lá de cima. Que é essa. Então eu peguei, joguei nessa expressão ali. E agora, fazendo a substituição, eu chego na resposta, beleza? Sim. Recomendo fortemente que você refaça principalmente essa conta, mas se sobrar um tempinho, refaça todas as contas que nós fizemos hoje, tá? Sim, Sem sim. olhar primeiro e depois, se não conseguir, daí você olha para dar aquela ajuda, né? Não dá para ficar o dia todo também ficar fazendo uma ou duas contas. Beleza? Sim. Show de bola. Então é isso, ó. Eu acho que você precisa de um acompanhamentozinho aí para conseguir acompanhar a turma, porque matemática na Europa de fato é mais forte, né? Eu estava aí até agora há pouco. E mesmo em administração, vai chegar uma hora que tu vai ter que resolver umas integrais pesadíssimas, coisa que às vezes numa federal do Brasil não tem assim para resolver. Sim. Então, Sim. gostaria de te ajudar. E se tu quiser, é só me chamar, beleza? Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.